Bem, pessoal, agora nós vamos falar do signo de Aquário, né? Mitos, símbolos, arquétipos, deuses e deusas, né? Todo esse simbolismo aí para esse carregador de água, digamos assim. Aquário é o 11º signo zodiacal. O modo dele é fixo, o elemento dele é o ar, né? E dando assim, o regente dele é Urano, obviamente, né? E outros tipos, outros arquétipos míticos de Aquário pode ser Saturno, Juno, Osíris, Ísis e Hapi, são egípcios, né? Gilgamesh e Utnapishtim, que é dos Sumérios, Ganimedes, Hebe, Prometeu e Pandora. Bom, o Nilo, ele começa a se encher em julho, no mês de Leão. Essa é a época do ano em que Aquário ascenderá no pôr do sol, ou para dizer de outro modo, quando a lua estará cheia em Aquário. Portanto, não se deve surpreender que esse signo fosse originalmente associado à cheia do Nilo. Em sentido simbólico, os egípcios pensavam no Nilo como o deus Osíris fecundando a deusa Ísis, que simbolizava a terra egípcia. O mito de Osíris trata da morte, do desmembramento e da ressurreição final desse deus. Um dos mais sagrados santuários do Antigo Egito fica no templo de Elefantina, que é venerado como o início simbólico, embora não verdadeiro, do Nilo. Ali era guardado uma relíquia especialmente sagrada, que era o osso da canela do deus Osíris. E ali perto, na ilha de Philae, havia um baixo relevo que representava Hapi, o deus do Nilo. E ele é representado derramando a água da vida de dois vasos. A imagem de Aquário mostra o carregador de água derramando as águas da vida. E a canela é associada a esse signo em astrologia médica. Para os antigos egípcios, portanto, Aquário representa o poder espiritual, vital, que renova e fertiliza todas as coisas. O signo tinha também poderosas associações entre os babilônios. Como já foi visto, os quatro signos fixos do zodíaco, eles aparecem repetidamente no mito babilônico, especialmente no épico de Gilgamesh e no livro de Ezequiel em hebraico, composto na Babilônia durante o cativeiro. Enquanto os outros três signos fixos são representados por animais, Aquário ele adquire uma distinção particular, já que é representado por um ser humano. No épico de Gilgamesh, este ser humano tem um nome e uma história. Gilgamesh perdeu seu melhor amigo, Enkidu, ou Enkidu, o seu companheiro de armas. Tentando devolver Enkidu à vida, Gilgamesh saiu em busca da erva da imortalidade. A deusa enviara um touro contra ele, que é o signo de touro, e durante a sua demanda venceu um bando de leão, e atravessou o portão onde três homens escorpião, né, montavam guarda. O signo de escorpião, esse é o caminhar dessa mandala, né, astrológica. Esses são os primeiros três signos da cruz fixa que Gilgamesh teve de dominar antes de poder chegar ao outro mundo onde vivia o imortal Utnapishtim. O nome é terrível. Utnapishtim, que podemos reconhecer como Aquário. Utnapishtim anteriormente fora mortal, mas apenas ele ouvira as vozes divinas avisando da destruição do mundo. Ele construiu um barco e salvou-se assim quando houve assim que houve a inundação, né, que assolou o mundo. Utnapishtim é a forma suméria ou babilônica de Noé. E a história da inundação em que representa esse papel principal
é o protótipo da história do dilúvio em Gênesis, na Bíblia. Por causa da sua obediência à vontade divina, Utnapishtim recebeu a vida eterna e a guarda da erva e também a guarda da erva da imortalidade. O épico conta como Gilgamesh ganhou a erva da imortalidade e a perdeu novamente, pois, afinal de contas, a humanidade ainda não ganhou a imortalidade. Mas novamente encontramos uma figura mítica associada tanto ao dilúvio quanto à renovação ou à imortalidade. Utnapishtim, Hapi e Osíris incorporam todos os incorporam, né, todos o mesmo arquétipo, vamos dizer assim. Os gregos, eles contavam uma história bastante diferente, associavam Aquário a Ganimedes, o belo rapaz troiano que atraiu a atenção de Zeus, Júpiter. O rei dos deuses desceu do Olimpo em forma de águia e levou Ganimedes para torná-lo o copeiro dos deuses. E a outra copeira era Hebe, a donzela filha de Hera, que incorporava muito dos atributos de sua mãe. Os deuses viviam de néctar e ambrosia, e presumivelmente era a ambrosia que Ganimedes derramava de seu corpo. Ambrosia é equivalente ao sânscrito Amrita, que significa a bebida da imortalidade. Essa era a mesma substância mágica que vimos em Poder de Utnapishtim. O significado de aquário está ligado ao conceito de uma substância divina que alimenta toda a vida. Essa substância é descrita variadamente como as águas da vida, ou uma erva ou uma bebida vivificante. Uma interpretação atual diz que aquário rege a eletricidade e que o símbolo, né, desse signo deve ser compreendido como ondas elétricas e não como água. Em nosso mundo científico, concebemos a substância vivificante como uma qualidade vital, elétrica, de energia cósmica, não mais como uma beberragem mágica, digamos assim. E também vemos os aspectos tecnológicos altamente avançados de nosso mundo como inebriantes, talvez até demais. Além disso, sem os avanços científicos aquarianos que nos foram prenunciados desde os dias da descoberta do seu planeta regente Urano, o mundo ainda estaria meio adormecido. Estando entre o segundo e o terceiro milênio da era cristã, já percebemos como entender a vida, tipo transplante de coração, fígado e rins, e assim por diante. Aprendemos como criar a vida em laboratórios, né? Começou com os bebês de proveta, e como destruir a vida em questão de segundos, que é a energia atômica. Isso está associado a Aquário. Certamente a imortalidade de proveta não pode estar muito distante nessa época em que o homem brinca de ser Deus. Embora Aquário sempre tenha sido associado com as águas da vida, a verdadeira interpretação desse signo mudou muito ao longo dos séculos, o que não surpreendeu tanto, porque a regência dele também mudou. O regente olímpico do signo era Juno, a deusa do casamento. Um significador que pode parecer estranho para nós atualmente, já que normalmente pensamos que os aquarianos fogem do casamento porque este limita sua liberdade. Vale lembrar, porém, que as regências olímpicas eram arranjadas em pares de opostos e que Leão, o signo oposto de Aquário, era regido por Júpiter, o esposo de Juno. Também é apropriado que, conforme nos aproximamos da era de Aquário, os princípios de liberdade e igualdade sejam honrados acima de tudo. A associação de Juno com Aquário sugere que a humanidade não seja libertada de suas trevas até que o homem e a mulher estejam unidos como iguais no casamento e nos assuntos mundanos. Na astrologia moderna, o planeta recém-descoberto em 1781, Urano, rege Aquário. Se examinarmos Urano de perto no mito,
descobriremos que o seu comportamento não se encaixa absolutamente na imagem que fazemos desse iluminado signo. Também não encontramos muita correlação com o antigo regente Saturno. Porém, descobriremos dois deuses com incríveis capacidades vivificantes e procriativas, né? Que são os deuses da primeira e da segunda geração, que deram origem a todas as gerações subsequentes. O problema surgiu quando eles não puderam retirar-se de boa vontade e deixar que os seus filhos tomassem a frente. Seguraram-se firmemente em suas posições de poder, pois sem essa posição se sentiam inúteis, inadequados. E isso relembra o tratamento, isso relembra o tremendo potencial criativo inerente a Aquário, que é o de ser ideologista, dos inventores, dos artistas e também da sua fixidez, vamos dizer assim. Esses futuros pensadores e visionários que podem nos empurrar para frente tão rapidamente também podem ter grande dificuldade em desistir de antigas ideias, de opiniões ou posições, mesmo quando já em hora de se retirarem. Pode permanecer rigidamente presos a um modo de pensar para sempre. E é provavelmente por isso que se diz que os que dizem os astrólogos assim, né, que o seu planeta regente Urano, que despedaça conceitos velhos e desusados, cria um terremoto na vida do aquariano quando está em um trânsito bastante importante. Na astrologia clássica, Saturno regia esse signo. Textos astrológicos muito antigos descrevem os aquarianos em termos saturninos. Essa imagem também nos parece estranha, porque atualmente vemos o comportamento aquariano como oposto a tudo que é tradicional ou saturnino. Ocasionalmente, porém, ainda podemos encontrar aquarianos cautelosos, conservadores, melancólicos ou quietos, pensativos e profundos. Ronald Reagan certamente incorpora o lado cauteloso e conservador do aquariano saturnino em sua filosofia, mas demonstra o lado carismático de Aquário na sua personalidade. Por outro lado, o aquariano Abraham Lincoln deve ser visto como saturnino em sua aparência, com aquela melancolia, na profundidade do seu pensamento. As suas ideias, porém, encaixam-se mais propriamente em nossa imagem atual de Aquário como o profeta, o reformador social e o livre pensador. Essas qualidades são características de Prometeu, o divino rebelde do Olimpo, que roubou o fogo dos deuses, né? Isso aí dá para ver lá em Urano, né? E entregou à humanidade. Essas imagens mutáveis de Aquário ilustram um ponto importante. Podemos pensar nos arquétipos do inconsciente coletivo como imutáveis, mas eles não são. Mesmo as grandes imagens adormecidas na mente de toda a humanidade, elas estão sujeitas a mudanças. E elas mudam gradualmente ao longo dos séculos. Mas, como o deus do mar, Proteu, que podia mudar de forma à vontade, eles têm uma flexibilidade que os permite responder às necessidades da humanidade em um dado momento. Durante os últimos 200 anos, a mente coletiva formulou uma nova imagem de Aquário para que se encaixasse na era astrológica vindoura. Se o signo agora representa a liberdade, a união da ciência e da magia e o poder da individualidade, equipada para o serviço de um todo maior, essas são as qualidades de que nós, coletivamente, mais necessitamos. Assim como notamos em Urano, Prometeu talvez seja o arquétipo mais adequado para esse signo. Devemos lembrar que Quiron deu a sua vida para que Prometeu pudesse ser liberto do seu tormento. Aqui vemos uma associação entre Sagitário, ou Virgem, que é Quiron, e Aquário, Prometeu. Ambas as figuras míticas devotaram um grande serviço à humanidade. Ambos sofreram e desejaram libertar-se do seu próprio sofrimento mundano.
Há um aspecto desses três signos associado à liberdade, especialmente ao tipo de liberdade que vem da transcendência da vida corporal e terrena. A principal diferença é que Sagitário, o signo do fogo, ele busca a liberdade física através de amplos espaços vazios para perambular, enquanto Virgem, um signo de terra, e outro lar de Quirón, também, que é o signo de Virgem, busca a libertação espiritual das exigências físicas, como um todo, né? Essa transmutação do corpo que está associado à terra. Aquário é o signo do ar, busca a liberdade de pensamento e, se não consegue obtê-lo, senta-se acorrentado, né? Perdão, ele sente-se acorrentado, assim como Prometeu. Pandora é outro arquétipo adequado para Aquário. No tarô mítico, Pandora é representado na carta A Estrela, a associação do tarô com o Aquário astrológico. Pandora também se relaciona a Prometeu. A ação de Prometeu de roubar o fogo e entregá-los aos mortais foi o que irritou Zeus. E como consequência, Zeus mandou que o deus ferreiro, Hefesto, né, criasse Pandora e sua caixa, dizendo-lhe para não abrir a caixa. Aí Zeus teve a certeza de que ela ignoraria a ordem e assim soltaria todos os males que ali havia sobre a humanidade. Ter aberto a caixa deixou Pandora em apuros e esse ato de curiosidade pode parecer mais com Gêmeos do que com Aquário. Mas há uma diferença entre a incansável curiosidade da mente jovem em Gêmeos e a curiosidade aquariana que fez com que Pandora abrisse a caixa. A caixa selada é um lugar de escuridão, é um lugar de medo e um lugar de ignorância. Assim, a sua abertura representa a iluminação e o conhecimento. Quando Pandora abriu a caixa, saíram de lá todos os males e a pestilência do mundo infligidos pelos deuses sobre a humanidade. A única coisa que sobrou na caixa foi a esperança. E a esperança, bem como o conhecimento e a iluminação da humanidade, é o que acabará por espantar a escuridão, o medo e a ignorância. E é o principal ingrediente na cura ou transmutação de todos os males, sejam infligidos pelos deuses ou obra do homem. O signo do ar, como já observado, ele tem dificuldade em manter uma boa relação com o corpo. O corpo refere-se ao corpo físico e à vida na Terra em geral. O ígneo olhar sagitariano sempre foi dirigido para cima, para algum lugar distante, enquanto em Capricórnio nós atingimos o alto da montanha, né? Como, vou dar um exemplo, o capricorniano Martin Luther King, né? Que ele estive no alto da montanha, ele diz, né? Já em Aquário, o deus ou deusa, ele está derramando o cântaro sobre a terra, indicando que o conhecimento existe no plano celeste e deve ser transmitido aos terrestres. Este é o comprometimento de onda de muitos aquarianos. Os que não travaram contato apropriado com as suas informações, ou que acham, assim como Lincoln, que as deram de presente a um mundo que ainda não estava preparado para recebê-las, se veem em um lugar solitário e isolado, e, portanto, fora da harmonia com a vida na Terra. Prometeu descobrir o quão solitário se pode estar no alto da montanha. Aquário, na mandala astrológica, mantém uma importante relação com Leão. São opostos polares e dependem um do outro para muitas funções-chave. Em Leão, observamos que a Terra era um símbolo primordial. Em Aquário, é a circulação do sangue. Se o nosso sistema circulatório está funcionando mal, não estamos recebendo sangue suficiente no coração. Assim, os nossos sinais vitais enfraquecem e podemos até morrer. Coágulos sanguíneos são uma manifestação da energia aquariana disfuncional. A circulação também inclui a sobrevivência das células cerebrais para receber novas informações, e quando a estimulação do cérebro está obstruída, ocorre a estagnação mental. Dessa forma, tumores cerebrais, coágulos, endurecimento das artérias e ataques cardíacos são todos relacionados a essa polaridade leão-aquário. Quando um indivíduo para de pensar,
ele para de crescer. E para os aquarianos não basta apenas receber informações. O cântaro está virado para baixo. Ele deve retransmitir essa informação para os outros, para que eles não tenham de viver na escuridão. Em Aquário, em que princípios universais e não pessoais são enfatizados, o temperamento inflamado, ígneo, do Sol, né, que está em detrimento, né, porque ele encontra pouca satisfação em um signo em que todos são considerados iguais. Já as pessoas com a Lua em Aquário não têm problema em apenas existir, isso é natural para eles. Essas pessoas gostam de travessuras e precisam manifestar toda a irresponsabilidade quando possível no processo. Dependendo do seu temperamento, podem preferir as florestas ou a grande tela verde do computador, mas precisam dessa absorção infantil do jogo. Isso quando a Lua está em Aquário. Mercúrio em Aquário pode ser brilhante. Esse tipo de gênio destaca-se entre os amiguinhos por seus prodigiosos dons, assim como Hermes ao inventar a lira. Vênus em Aquário ama de um modo que, para muitos, é demasiado cerebral e desprendido. Mas essas pessoas genuinamente sabem como encontrar a sua alegria nos relacionamentos de um modo bastante único. Já Marte em Aquário pode ser brilhante tanto física quanto mentalmente, pois todo o sistema da pessoa está cheio de criatividade uraniana. Pessoas com essa posição serão provavelmente bastante individualistas, de tipo que é contra o sistema, apenas pelo gosto de ser do contra. Já com Ceres em Aquário, não há exatamente uma ligação maternal em nível emocional. Uma separação prematura dos pais provavelmente produzirá um pensador ou um agente independente que será brilhante em sua área, né? Palas Atena, assim como Mercúrio, pode ser brilhante nesse signo e pode sofrer o mesmo isolamento em suas relações íntimas com os outros, mas será vista como líder. E se Hermes inventou a lira, Atena dará presentes práticos, como a oliveira. Já Juno, em Aquário, recebeu a regência sobre esse signo, né, do Aquário no sistema olímpico. E essa é uma posição que poderia pressionar a igualdade em todos os tipos de relação. Vesta poderia produzir um genuíno visionário com uma natureza sexual irregular, mas altamente carismática. Júpiter em Aquário pode produzir o reformador social, pois a visão ampla do Deus Céu alcança mais longe que o normal nesse signo. Mesmo o mais conservador dos mortais deve, com essa posição, ter uma mente mais aberta que a maioria. Saturno está no signo de sua antiga regência em Aquário. E essa posição sempre foi associada à liderança, seja política ou em outra. Mas esses líderes, eles têm uma espécie de melancolia nascida do seu isolamento no cume da montanha. Quando Quirón está na 11ª casa, ou combinado com Urano ou Aquário, forma-se um posicionamento poderoso e mítico com influência direta em nossa capacidade de atravessar a ponte entre Saturno e os planetas exteriores e liberar as energias uranianas. De 1952 a 1989, esses dois planetas estavam em oposição, o que implica toda uma geração para a qual a busca prometeana, que é a libertação do eu, é de enorme importância. Quando Urano está em Aquário ou na 11ª casa, está em sua casa natural. Então, esse idealismo futurista, a inventividade e o iconoclasto desse planeta estão no auge aqui. Tanto o príncipe Charles quanto o seu filho, o príncipe William, os futuros, né, reis da Inglaterra, um já é rei da Inglaterra, têm esse posicionamento. O príncipe Charles, ele já foi vítima do fogo dos conservadores
por causa de alguns dos seus conceitos nada tradicionais e muito pessoais. Já Netuno, na 11ª casa, assim como Urano, certamente dará origem ao idealismo social, embora o netuniano possa ter trabalhado para fazer a sua visão para um nível mais prático, mais mundano. Plutão, na 11ª casa, pode emprestar o seu poder obsessivo tanto a ideologias quanto a grupos na vida do nativo. E essas pessoas precisarão identificar-se com elas próprias e não com os seus amigos e filosofias. Disse que os aquarianos estão à frente do seu tempo e, por isso, levemente fora de sincronia com o mundo que os rodeia. E é verdade isso aí. A Revolução Industrial, um período na história que se seguiu à descoberta do planeta regente de Aquário, Urano, em 1781, ele introduziu a chamada Idade das Luzes, ou, ao menos, a Era da Tecnologia. Desde aquele tempo, os astrólogos afirmam que estamos entrando na cúspide da Era de Aquário. E, embora ainda não estejamos plenamente nela, certamente estamos na transição, já que uma era astrológica leva em torno de 2.100 anos para se completar, né? E essa cúspide pode durar cerca de 200 anos. E nessa cúspide, ou nesse período entre as duas eras, temos vivido todo esse contexto desde o final do século XIX. No mundo de hoje, muitas ideias e invenções aquarianas, notadamente as dos aquarianos tipo Thomas Edison e Nikola Tesla, né, também eram aquarianos, vieram à luz, tendo como efeito geral fazer o mundo parecer fácil de se compreender. As tecnologias aquarianas produziram tanta informação sobre o nosso mundo e chamamos a nossa época era da informação e também outros mundos também relacionado a isso, que não mais precisamos viver com medo do inimigo ou do desconhecido. Mesmo assim, muitos ainda o fazem. Enquanto os líderes mundiais estiverem preocupados em fazer guerras, enquanto nações ainda viverem na pobreza, na ignorância e sem abrigo, enquanto as pessoas ainda tiverem medo uma das outras, enquanto indivíduos e nações que têm abundância, digamos assim, estiverem acumulando os recursos da terra sem compartilhá-los, né, com os necessitados, e enquanto existirem ainda preconceitos raciais e religiosos, ainda não estaremos vivendo a era de Aquário. Mas os conceitos de Aquário têm ficado mais fortes conforme cada nova década se desdobra. E a humanidade está vigorosamente dando a grande virada que expulsará a fome e a doença, criará a paz e a liberdade e dissolverá as fronteiras políticas e raciais, de forma que poderemos realmente ver que cada indivíduo e parte de um todo, né? Que essa forma que realmente podemos ver, né? De cada indivíduo é parte de um todo e é tão importante quanto qualquer outra. Urano entrou em seu próprio signo em 1995, onde ficou por 7 anos. Netuno se seguiu, entrando em Aquário em 1997, né? Por 14 anos ele ficou ali. Baseado nas elevadas vibrações de Urano e Netuno nesse signo humanitário voltado para o futuro, os primeiros anos do terceiro milênio devem ser bastante significativos em termos de atingir uma nova espiral de realizações evolucionárias para a humanidade. Então, esse signo de Aquário, ele traz consigo uma bagagem de bastante inovação, né? Mas também observando o que já foi dito, né? Enquanto a humanidade não igualar todas essas diferenças que existem no sentido positivo, né? Vai ser meio complicado chegar a essa era de Aquário. E se chegar, vai ter dois caminhos: ou vai ser pela razão, ou vai ser pela dor. Até o próximo.
Um grande, grande, grande abraço para vocês.